Os dados estatísticos do sistema penitenciário em Angola dão conta de que, pelo menos nas 18 províncias do país, há 25 mil reclusos, sendo 13 mil condenados e 11 mil em situação preventiva. Neste particular, a abordagem sobre o excesso de prisão preventiva nas cadeias do país levou a Palanca TV a colocar sobre a mesa de conversa, onde os especialistas consideram ser este um problema generalizado. Existem mais de 2 mil presos em excesso de prisão, só em excesso de prisão preventiva. Nós estamos a falar em pessoas ou então em presos com penas já vencidas, só em excesso de prisão preventiva, porque prisão preventiva pressupõe aqueles indivíduos que ainda não têm processos ou que têm processos, mas ainda que não foram julgados. Só estes aqui é que o secretário do Estado fala, mas nós conhecemos ainda presos ou então indivíduos em outras situações, mas ainda que continuam em estabelecimentos prisionais. A prisão preventiva não é ilegal. O ilegal é o excesso de prisão preventiva. A prisão preventiva aparece como uma medida de coação pessoal para que se cumpra o fim do direito penal. Mas não é bom que as cadeias estejam cheias de prisão preventiva, porque temos outras medidas alternativas. E a prisão preventiva é a chamada de medida de última ratio. Para aplicar a prisão preventiva, devemos antes aplicar uma caução, aplicar um termo de identidade de residência, aplicar uma apresentação periódica às autoridades e, por fim, aplicar a prisão preventiva. Excepto, a lei diz que existem crimes que é obrigatória a prisão preventiva. Estamos a falar de genocídio, estamos a falar de terrorismo. Esses crimes são passíveis e, a primeira instância, aplica-se prisão preventiva. Em algumas cadeias do país, segundo informações veiculadas, existem reclusos com penas vencidas há muitos anos. Outros desconhecem os acórdãos e as notas de acusações que devem ser emitidas pela Procuradoria-Geral da República e, como se não bastasse, com propostas de liberdade condicional retidas nos tribunais condenatórios sem qualquer resposta. De que é a falta ou então a inobservância do processualismo necessário. Como é que um indivíduo está preso ou então detido mais de 3 anos sem o indivíduo ser pronunciado, sem o indivíduo ser pelo menos interrogado por um magistrado do Ministério Público? Tem indivíduos que quase que vivem já nos estabelecimentos prisional. Ele só sabe que um dia ele foi detido porque estava a ser acusado que furtou um ou outro objeto e depois foi conduzido à comarca de qualquer província de Angola e, infelizmente, até agora continua lá. Quer dizer que a nossa justiça ainda tem muito trabalho por se fazer e ainda continua mesmo doente. Quanto à credibilidade e celeridade da justiça angolana e os direitos dos reclusos, o jurista João Macongo apela por mais valorização dos recursos humanos. Quando a justiça está à falta de recursos humanos, está à falta de tudo. Falta de recursos humanos e os que nós temos também, em função da sobrecarga, quase que não observam o rigor processual, o rigor administrativo que se impõe para a administração da justiça. Muitos destes querem primeiro prender, depois verificar os procedimentos. Quando tentam verificar para, de certa forma, ajustar, aí pecam por excesso e nós vimos esse excesso de prisão preventiva. Nós apelamos e dissemos sempre que é uma situação emergencial, porque afinal de contas coatamos liberdade de indivíduos, ou seja, de pessoas que também são cidadãos nacionais, que gozam dos mesmos direitos que nós gozamos, que gozam dos mesmos direitos que esses deputados, que o presidente, que os ministros também gozam e amanhã também poderão se ver nas mesmas condições e vão reclamar das mesmas situações que nós hoje estamos a reclamar. Para além da valorização dos recursos humanos, o jurista Miguel Anselmo defende a necessidade de apostar na formação dos magistrados e juízes para melhor fortalecer o sistema judiciário angolano. A necessidade de termos mais magistrado, prova isto é que o Instituto Nacional de Estudo Judiciário, no mês em curso, lançou um concurso público para formar mais 100 magistrados do Ministério Público e mais 100 magistrados da magistratura judicial, os juízes. Mas ainda é insuficiente. Tem 18 províncias, temos muitos municípios e nós queremos estender. Nós queremos estender a justiça para todos. E quanto mais magistrados tivermos, mais a nossa justiça será feita de forma boa. Como dizia o Pianos, que a justiça é atribuir a cada um
aquilo no que lhe é devido. E só podemos dar aquilo que é devido com pessoas formadas na área, que sabem verdadeiramente o que se deve fazer. Por isso apelamos ainda que se faça mais concursos para a admissão de magistrados, quer do Ministério Público, quer da magistratura judicial, porque são poucos e precisamos de mais. Palanca TV levou em análise nos programas informativos o tema sobre o excesso de prisão preventiva nas cadeias do país, onde pelo menos 11 mil reclusos encontram-se nesta situação há anos.